O torcedor colorado com certeza teve uma quinta-feira recheada de boas informações. Começando com a contratação de um lateral esquerdo, peça tão pedida por parte do torcedor do Internacional devido à inconstância de René. Bom, o Inter anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Alexandro Bernabei, de 23 anos de idade, vindo por empréstimo do Celtic, lá da Escócia. O jogador vem para o Inter com contrato de empréstimo até o final dessa temporada. Eu não tenho muito a agregar para ti, torcedor colorado, em relação a este jogador, sobre características, eu sempre fui muito sincero contigo. Então não vou aqui te enrolar. Não conheço o jogador, não acompanhava o campeonato lá da Escócia, então eu realmente não tenho muito a agregar em relação a ele. Olhei alguns vídeos, olhei alguns compilados, mas a gente sabe que estes melhores momentos que são colocados no YouTube são bem tendenciosos. Então realmente não tenho muitas informações. Mas sim, o Inter então contrata um novo lateral, contrato de empréstimo até o final da temporada, Alexandro Bernabei, de 23 anos de idade. Nós também tivemos hoje a apresentação do volante Fernando e uma informação muito importante por parte do presidente do Esporte Clube Internacional, Alessandro Barcelos. Segundo ele, Fernando é o sócio de número 136.000 do Internacional. E por que isso é uma ótima informação? Porque na apresentação de Borré, o Inter tinha 135.000 sócios. Ou seja, o Inter ganhou 1.000 novos sócios em 24 horas. É isso mesmo, 1.000 novos sócios colorados em 24 horas. Muita gente está atribuindo o efeito Borré. Afinal, o jogador já chegou, se apresentou para a torcida, foi apresentado, foi recebido com festa e o Inter então acaba chegando nesta marca de 136.000 sócios. E a terceira boa informação em relação a Borré. Borré saiu oficialmente no bid e sim, ficará à disposição para o confronto contra o Nova Iguaçu. Hoje mais cedo eu fiz um vídeo informando que o Inter corria contra o tempo para conseguir regularizar o jogador para o próximo confronto da Copa do Brasil e alguns colorados questionaram nos comentários, dizendo que outros jornalistas colorados informaram que o regulamento não permitia que Borré jogasse contra o Nova Iguaçu. Diante disso, eu fui apurar algumas informações e fui trazendo nas minhas redes sociais que a coisa não era bem assim e que o regulamento deixava uma margem de dupla interpretação. Isso porque o regulamento da Copa do Brasil, em seu artigo 6º, diz o seguinte, que o jogador, para estar apto a atuar em partidas da Copa do Brasil, tem que estar inscrito no bid, o que Borré já está, e também ter sido regularizado antes da partida de início da fase, antes do início da fase, ou seja, neste caso, antes do início da segunda fase da Copa do Brasil. Algumas pessoas entenderam o quê? Que a segunda fase começou ontem, embora o Inter só jogue na semana que vem contra o Nova Iguaçu. Só que abre margem, assim como algumas pessoas entenderam que o regulamento diz que é até o início da fase, o início geral, ou seja, ontem, o Inter entende que o regulamento fala que o jogador pode ser utilizado se for inscrito até a realização da partida do Internacional, ou seja, do clube. Como o Borré já está inscrito, já está regularizado no bid, portanto, deve ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Nos bastidores do Internacional há este entendimento, que o regulamento permite que o Internacional utilize o jogador. E, inclusive, hoje, durante esta entrevista coletiva do volante Fernando, o próprio presidente Alessandro Barcelos confirmou oficialmente a informação de que Borré estará à disposição da partida na semana que vem contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. E cabe ressaltar também que o Inter está muito bem embasado juridicamente para ter este entendimento, principalmente por dois precedentes que aconteceram nesta edição da Copa do Brasil, do Souza e também do Águia de Marabá, que inscreveram dois jogadores após o início geral da primeira fase, mas antes das suas partidas. Consequentemente, ambos os times se classificaram, inclusive o Souza se classificou
contra o Cruzeiro, não houve punição, o Cruzeiro a torcida cruzeirense até reclamou, mas a CBF entendeu que não houve irregularidade. Ou seja, além de tudo, há 2 precedentes importantes nesta edição da competição para que Borré esteja à disposição contra o Nova Iguaçu. Então, ao contrário do que alguns colegas jornalistas cravaram, que Borré não jogaria, que o regulamento impediria, o entendimento do Internacional, confirmado pelo próprio presidente do clube agora há pouco, é de que Borré poderá jogar já na próxima semana. E para encerrar esse vídeo, infelizmente eu tenho que falar sobre um assunto polêmico, porque o Inter novamente foi alvo de insinuações falsas em um importante programa de Rádio Gaúcho. Isto porque hoje, na edição de hoje do programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, o Pedro Ernesto Denardim, um dos maiores narradores da história do Rio Grande do Sul, fez insinuações falsas em relação à folha salarial do Internacional. Por mais de uma vez, ele insinuou e disse que se fala por aí que a folha salarial do Inter hoje gira na casa dos 30 milhões de reais. Um valor altíssimo e absurdo. Então, alguns pontos importantes antes da gente seguir. Em um programa de tamanha audiência, de um profissional que tem tantos anos de rádio, tu não pode simplesmente dar uma informação dizendo, olha, o que se diz por aí. Tu tem que apurar, ainda mais sendo profissional, reconhecido e que tem todo o trânsito entre os principais clubes. Não pode simplesmente chegar soltando ao vento um número falso, um número fictício, altíssimo, totalmente fora da realidade, para uma audiência enorme como tem o programa Sala de Redação. Mas vamos lá, vamos aos números. Conforme dados oficiais do Portal da Transparência do Internacional, tá lá no site do Inter, os gastos do Inter com futebol entre janeiro e setembro do ano passado, que são os últimos números atualizados por lá, o gasto médio mensal do Inter com futebol era de 15 milhões e 800 mil reais por mês. E quando eu falo com futebol, é futebol masculino, são as categorias de base, é o futebol feminino, ou seja, todo o futebol do clube, não somente o futebol masculino. Então o Inter tinha de custos de futebol entre janeiro e setembro do ano passado uma média de 15 milhões e 800 mil reais por mês, por todo o futebol. Muito distante destes tais 30 milhões que foram falados de maneira irresponsável hoje. E repito, são valores oficiais. Lembrando que em setembro do ano passado nós já tínhamos Borré, nós já tínhamos Rocher, nós já tínhamos Arangues, ou seja, jogadores que recebiam mais. Mas tu pode argumentar comigo também, tá, Lennon? Mas nessa temporada chegaram alguns outros jogadores caros, casos de Borré, de Alário, de Robert Renan. E eu concordo contigo, são jogadores que recebem bem, que têm salários altos, mas nós também temos que pegar o outro lado da moeda. Assim como chegaram realmente jogadores que recebem bem, que são bem remunerados, afinal, jogador bom ganha bem, o Inter também conseguiu desafogar um pouco da sua folha salarial, porque sim, chegaram jogadores, mas também saíram atletas e, consequentemente, o Inter deixa de pagar os salários desses jogadores, desafoga a folha salarial para jogadores que estão chegando. Vamos falar de algumas saídas que o Inter desafogou a folha salarial. Rodrigo Moledo, Luiz Adriano, Gustavo Campanharo, Estevão, Tauan Lara. Então são alguns exemplos de jogadores que recebiam bons valores, não valores altíssimos, mas sim recebiam bons valores e que o Inter conseguiu desafogar desta folha salarial. Então sim, chegaram jogadores que ganham bem, mas também saíram jogadores que ganhavam valores significativos. A informação que eu tenho hoje é que a folha salarial do Internacional gira na casa dos 14 milhões de reais. Um pouquinho menos, na verdade, mas é aí nesta casa, entre os 13 milhões e meio, 14 milhões de reais. Muito, mas muito distante dos tais 30 milhões de reais que foram espalhados de maneira errônea
e irresponsável em um programa de grande audiência do Rádio Gaúcho. E, infelizmente, estas desinformações em relação ao Internacional têm acontecido de forma constante nesta mesma emissora por profissionais deste mesmo grupo de comunicação. Acredito que está na hora de o Internacional começar a se posicionar de forma institucional e desmentir estas informações errôneas que estão sendo passadas diariamente para milhões de ouvintes que acompanham a programação. É normal errar, ser humano erra, jornalista erra, mas tem que ter pelo menos um pouco mais de responsabilidade. Não existe, é totalmente descolado da realidade, totalmente fora da realidade, cogitar que a folha salarial do Internacional gire na casa dos 30 milhões de reais. Não precisa 2 neurônios para pensar e saber disso. É como comparar o Internacional com a folha salarial do Flamengo, por exemplo, que é a maior do Brasil e talvez a maior do continente sul-americano. Então, repito, conforme os últimos dados oficiais, ainda no ano passado, o custo do Inter com todo o futebol, todas as categorias, todos os profissionais, era menos de 16 milhões de reais. E eu não estou falando somente do futebol masculino, mas de tudo o que envolve o futebol do clube. Os dados estão lá no portal da Transparência, no site do Internacional. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui qual a tua expectativa com Borré. Um dos jogadores mais badalados do Internacional nos últimos anos, uma das maiores contratações da história. Agora, já está registrado no BID, pode atuar pelo Internacional. Qual a tua expectativa? Borré vai virar ídolo do Inter, vai ganhar títulos e vai entrar para a história do Internacional? Ou tu acredita que não, que deveremos ir com calma? Coloca por aqui e vamos trocar aquela ideia. E antes, sempre muito importante, se tu gostou do conteúdo, é colorado, quer estar sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!